Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Iniciamos a Semana Santa. A Semana Santa, ela comporta, dentro de uma semana, várias celebrações importantes, começando com esse final de semana, com o Domingo de Ramos e da Paixão. E durante a Semana Santa, nós vamos concluir o tempo da Quaresma, na Quinta-feira Santa à tarde. E na Semana Santa, nós depois vamos ter o auge, de toda a nossa celebração litúrgica, que é o Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa à noite, Sexta-feira Santa e Sábado Santo com a Vigília Pascal, concluindo com o Domingo da Páscoa. Portanto, somos convidados a ver esse momento central de toda a nossa vida cristã. Aos poucos, a Igreja vai nos entregando de volta vários símbolos, vários sinais que nos foram tirados durante a Quaresma, para que nós concentrássemos naquilo que é essencial. As imagens permanecem cobertas desde o domingo passado em todas as nossas igrejas e na Sexta-feira Santa iremos descobrir, descerrar a cruz e depois, antes da Vigília Pascal, todas as demais imagens. A igreja, dessa forma, quer que nós busquemos aquele que é essencial da nossa vida, que é o mistério da Páscoa do Senhor, Cristo que morreu, ressuscitou, está vivo no meio de nós. Com o Domingo de Ramos, caríssimos irmãos e irmãs, nós também encerramos a campanha da fraternidade enquanto campanha. O tema da campanha, Fraternidade, Fome e Dai-lhes vós mesmos de comer, é tema recorrente e permanente. Ou seja, a preocupação com o pobre, com o necessitado, deve ser uma constante na nossa vida de cristãos. Mas enquanto campanha da fraternidade, vai de quarta-feira de cinzas até o Domingo de Ramos, quando nós temos a coleta da solidariedade. Sim, nós somos chamados a entregar na coleta das missas desse final de semana aquilo que são os resultados, as consequências do nosso jejum, da abstinência, na coleta da missa, para que do sacrifício, do jejum e da penitência dos católicos se possa fazer muito bem às pessoas que necessitam de assistência, de presença, de acolhimento. Portanto, a coleta da solidariedade terá um fundo diocesano para a solidariedade, que as dioceses administram e trabalham assim nesse campo, e um fundo nacional de solidariedade para aqueles projetos que chegam até a sede da nossa Conferência Episcopal. Portanto, um momento muito importante na Semana Santa, que agora iniciamos também, nós vamos ter na Quinta-feira Santa de manhã, ou numa outra data ou horário, dependendo de cada diocese, a assim chamada Missa da Crisma, quando nós iremos abençoar os óleos dos catecúmenos ou do batismo, óleo dos enfermos e consagrar óleo do crisma, e os sacerdotes renovam as suas promessas sacerdotais. Momento muito bonito e tocante, pelo menos na Quinta-feira Santa de manhã, nas catedrais, ou conforme as nossas dioceses, onde estão localizadas, em uma outra data, horário, que torne possível a participação de todos. Depois, na Semana Santa, que agora iniciamos, nós vamos concluir a Quaresma na Quinta-feira Santa e depois entrarmos no Tríduo Pascal, que é o âmago, que é o centro de toda a nossa liturgia e também da vida cristã. Que nós possamos participar com o coração aberto e vivendo esses mistérios em nossa paróquia, em nossas comunidades. Eu dizia que, pouco a pouco, nós vamos entregando alguns sinais. Vamos hoje, nesse final de semana, entregar o sinal do ramo bento. Depois teremos a oportunidade de voltar ao sinal da cruz na Sexta-feira Santa, as imagens antes do Sábado Santo. Iremos voltar com o glória e o aleluia também, através da Vigília Pascal. E assim vamos, pouco a pouco, vendo os vários sinais que vão retomando na sua integralidade e no seu entusiasmo também, enquanto vida cristã. Hoje, meus irmãos e irmãs, nós vemos que temos a oportunidade de recebermos o ramo verde. Na quarta-feira de cinzas, nós com os ramos secos, queimados e triturados e coados, recebemos cinzas sobre nossas cabeças, porque queremos entrar no tempo de conversão, de mudança de vida, e reconhecemos que nem sempre acolhemos Cristo como Senhor da nossa vida.
Mas agora recebemos de novo ramos nas mãos. A liturgia nos fala palavras muito importantes, que diz o seguinte: meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério da sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Aí tem a bênção dos ramos e a porção dos ramos, né? E, inclusive a leitura também do Evangelho, que nesse ano é de Mateus, que vai falar justamente de Jesus que entra em Jerusalém. Ide até o povoado, e logo encontrareis uma jumenta amarrado com ela um jumentinho. Desamarrai e trazei a mim. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: eis que teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. E aí justamente Jesus monta na jumenta e entra em Jerusalém. Muitas cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho, na entrada de Jesus. As multidões que iam à frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, Hosana no mais alto dos céus. Ou seja, meus irmãos e irmãs, nós queremos justamente recomeçar na nossa vida, depois de termos passado esse tempo da Quaresma, estamos quase terminando o tempo da Quaresma, acolher Cristo como Senhor, com os ramos nas mãos, dizendo: Senhor, Tu és o Senhor, Hosana ao filho de Davi, és o Rei de Israel, Hosana nas alturas. Nós o acolhemos como Senhor das nossas vidas, dos nossos corações. Nós vamos pouco a pouco, meus irmãos e irmãs, retomando um pouco essa nossa profissão de fé, de crer, de aceitar Jesus Cristo, de acolher como Senhor da nossa vida e da nossa existência. É o domingo de Ramos, a gente faz memória da entrada de Jesus em Jerusalém. Momento solene e importante que não é só uma recordação do passado, mas é um celebrar hoje o acolhimento de Jesus que vem até nós, de acolher como Senhor. Depois nós vamos levar esses ramos bentos para nossas casas, colocar num lugar visível, na porta de casa, para lembrar que ali mora um cristão, ou dentro de casa, perto de um crucifixo, para recordar também que ali mora um cristão, e para recordar a cada um de nós, a cada dia que olharmos para o ramo bento, que nós queremos acolher Cristo como Senhor da nossa vida, cada dia da nossa existência. E queremos dar passos através do exemplo da nossa vida, de nossa caminhada cristã. Porém, caríssimos irmãos e irmãs, além desse momento do Domingo de Ramos, esse domingo também da Semana Santa é o domingo da Paixão do Senhor. Depois de lermos o Evangelho do Domingo de Ramos, bendito que vem em nome do Senhor, nós temos as leituras da Missa da Paixão do Senhor. Ou seja, na Semana Santa, pela primeira vez, nós vamos ler a Paixão de Cristo por inteiro. São textos muito longos, e por isso mesmo são dialogados para facilitar a compreensão e não cair muito na monotonia. Por isso, cada ano temos um evangelista, Mateus, Marcos e Lucas. Nesse ano, Mateus. Na Sexta-feira Santa, vamos ouvir também a Paixão de Jesus segundo João. Todos os anos ouvimos segundo João na Sexta-feira Santa. Mas no Domingo de Ramos, nós lemos segundo o evangelista do ano, nesse ano, Mateus. É bastante longo, vai do capítulo 26, do versículo 14, 27, até 27, 66. Portanto, um texto bastante longo que pode ser abreviado por razões pastorais, mas, claro que na Semana Santa nós estamos aí para isso, para escutar a palavra de Deus, para celebrar o mistério da nossa fé, para escutar o Senhor que fala ao nosso coração. E as leituras, elas nos ajudam a entrar dentro desse clima da paixão do Senhor. A leitura do profeta Isaías, leitura primeira desse domingo, que depois nós vamos continuar lendo na segunda-feira, na terça-feira, e também iremos ler também na Sexta-feira Santa.
e nos fala do servo sofredor, do servo de Javé. O Senhor Deus deu-me uma língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. O Senhor abriu meus ouvidos e não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. Mas o Senhor, Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse texto de Isaías que lemos nesse domingo de Ramos, iremos ler também na Semana Santa, na segunda-feira e na sexta-feira santa, nos fala desse servo sofredor, que não desvia o rosto das cusparadas, daqueles que o batiam, e que a igreja, através da sua tradição, logo identificou com o Cristo sofredor, com o Cristo que está entregando a sua vida por todos e cada um de nós. E o salmo de resposta vai nessa mesma direção. O Salmo 21, meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor confiou que Ele o liberte, e agora o salve se é verdade que Ele o ama. Portanto, meus irmãos e irmãs, todo o clima e todos os textos desse domingo de Ramos, domingo da paixão do Senhor, nos fala realmente da paixão de Cristo, do Cristo sofredor. E, ao mesmo tempo, nos fala do Cristo que, através da sua entrega da vida, vence a morte e vence o pecado. A carta aos Filipenses, a segunda leitura. Deus, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e torna-se igual aos homens. E por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o servo sofredor é também o Cristo Senhor, que na morte vence o pecado, e por isso mesmo Deus o exaltou, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que nós encontremos em Cristo a salvação e a vida. E é claro, meus irmãos e irmãs, o centro de toda a liturgia é o Evangelho, que é de Mateus, que é todo o final do capítulo 26 e capítulo 27, que é toda a paixão do Senhor, ou seja, começando desde o início, né, da festa dos ázimos, da última ceia, até justamente a morte de Jesus na cruz, né, passando por todos os vários episódios. É um texto bastante longo e que nós somos chamados a ter toda a atenção para acolher, né? Ou seja, Jesus é morto, sepultado, e depois colocam um guarda à porta do sepulcro. Nós iremos depois, na Semana Santa, ouvir como o sepulcro foi aberto e Cristo ressuscitou. Mas são textos realmente que nos fazem parar para ouvir. O tempo da Semana Santa é um tempo de nós escutarmos, acolhermos o Senhor que passa em nossa vida e escutarmos esses mistérios centrais da nossa fé, ou o mistério central da nossa fé, que é o mistério da Páscoa do Senhor. Cristo morreu na cruz, Deus fez por todos nós, lavou os nossos pecados e foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Vivamos intensamente a Semana Santa, meus irmãos e irmãs, vivamos na nossa paróquia, na nossa comunidade, abramos o coração e temos que ter mais tempo para participarmos da liturgia, que é uma liturgia mais longa, mais leituras, com mais celebrações, com mais ritos. Isso supõe uma nossa participação diferenciada, para que nós façamos Páscoa, para que nós entremos na morte de Cristo e com Ele também ressuscitemos. Que o tempo da Quaresma tenha nos ajudado, seja nos ajudando, assim vivemos e assim nós caminhamos cada vez mais para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Que o domingo de Ramos e da Paixão, que abre a Semana Santa, nos insira cada vez mais nesse mistério, nos coloque cada vez mais com o coração aberto para o amor de Deus que se manifesta em seu Filho Jesus. Uma boa e santa Semana Santa para todos vocês. Que Deus abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.